Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane, no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar, da vida e obra de um grande escultor, quer dizer, um grande artista, do período barroco italiano, que é Gian Lorenzo Bernini. Bom, nesse vídeo nós vamos falar da vida, das principais obras dele, mas também nós vamos falar sobre o que é o barroco, o contexto do onde apareceu o barroco e tudo. Vai ser muito interessante. Fique comigo até o final do vídeo que você vai gostar. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike. Se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo, faça seu comentário, porque é importante para mim saber sua opinião. E se você gostou e acha que vale a pena, comente e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o meu canal. Bom, Gian Lorenzo Bernini, ele nasceu em Nápoles em 1598. Ainda na infância, a família dele mudou-se para Roma, ele praticamente se instalou a vida inteira em Roma. E o pai dele era também escultor. Então ele desde criança já aprendeu a esculpir com o pai e ficou muito hábil em escultura, mas ele não era um artista que era só escultor, ele era urbanista, ele era pintor, tá aí o autorretrato que ele pintou dele, urbanista, ele também fazia teatro, desenho, pintura, e é interessante a vida dele, ele tinha muito contato, a maioria das obras dele são em Roma, e tem espalhada por toda Roma, e também no Vaticano, porque ele era, inclusive, tinha muito contato, ele trabalhou com 8 papas, e ele fez, foi ele que projetou a Praça de São Pedro, que é onde, no Vaticano, é aquela praça onde o Papa aparece e tudo. A Basílica de São Pedro, que fica no fundo da praça, foi projetada por Michelangelo, mas ele projetou a praça é assim, oval, e tem cercada por cada lado, as colunatas de Bernini, que são 284 colunas dóricas, que ele colocou assim, arredondada para ser como simbolizar um abraço, aos fiéis que vêm ali na praça, Então, é muito bonito, Marca muito o Vaticano, essas colunatas, é muito bonito. Então, ele era um artista, arquiteto e tudo mais. E ele é mais conhecido, apesar de ter feito tudo isso, pelas suas esculturas, Ele fazia esculturas sacras e também mitológicas. Tem uma escultura que chama a atenção pela a naturalidade, Você vê, fazer em mármore, a escultura tão natural, que é essa, que é o Rapto de Proserpina, que é uma lenda, da mitologia grega, em que Proserpina, que era a deusa da agricultura, das flores, da fertilidade, ela é roubada, ela é raptada por Plutão, que é o deus dos mortos, o deus da riqueza, o deus do submundo, e ela foi levada, então, para o submundo, Então, essa é a história, mitológica. Então, nós estamos vendo a ação do rapto, Ele consegue fazer o movimento, o desespero da Proserpina tentando se desvencilhar dos braços do Plutão e tudo, e no mármore ele consegue uma realidade como se fosse carne, como se fosse corpo mesmo, Tanto o que chama atenção a essa naturalidade com que ele pinta não, ele fez essa estátua, em que os dedos do Plutão fica na coxa da Proserpina, fica assim aquela depressão como se fosse uma pele, como se fosse um corpo mesmo de pele, carne e tudo. É muito naturalizado, muito natural, realmente é um nível altíssimo de realidade nessa escultura, E chama atenção exatamente por isso. E tem o drama, a teatralidade e tudo. E nós temos outra também que é muito conhecida, e é bastante polêmica também, que é a Êxtase de Santa Teresa. Nessa nós temos a representação de Santa Teresa d'Ávila recebendo o anjo do amor divino, Então, nós estamos vendo também um drama, um sentimento exacerbado, e também como ele consegue fazer a leveza das dobras da roupa dela também, Tudo em mármore, É uma coisa interessante, o mármore se torna leve, Bom, então ele também,
em fontes, né, muitas coisas em Roma. E achei interessante uma fonte, que são a fonte dos 4 rios, né, que ele personifica 4 rios de continentes diferentes, né, nessa fonte. Ele faz o rio Nilo, representando a África, o rio Ganges, né, representando a Ásia, e o rio da Prata, representando as Américas, e o Danúbio, representando a Europa, né. Então é muito, muito interessante mesmo. É um artista completo, né? Ele fazia inclusive teatro e tudo mais. E por quê? Nós vamos ver, ele era um artista dos mais importantes do período barroco italiano, né? O que foi o barroco? O barroco foi apareceu num contexto, né? Depois do Renascimento, depois do Maneirismo, por causa da Reforma Protestante, né? Então ele é um movimento da Contra-Reforma, porque um monge alemão, Martim Lutero, ele faz um cisma com a Igreja Católica e funda, né, as religiões protestantes. Isso aí foi a Reforma Protestante. E para se contrapor a isso, para não perder fiéis e tudo mais, a Igreja Católica fez esse barroco, né, que seria uma arte dramática, uma arte para que chamar as pessoas e também emocionar as pessoas, né? Então o barroco basicamente é isso, as pinturas tinham muito claro e escuro, né? E ele consegue, como você vê, uma teatralidade em tudo que ele faz. Então o barroco foi criado para isso mesmo, né? Muito teatralidade, muito drama, muita emoção, né? Bom, ele inclusive, né, ele apesar de ser uma pessoa que era muito bem relacionado e tudo mais, ele tinha um temperamento muito forte. E segundo diz, né, ele tinha uma amante chamada Constança, né, que ele gostava muito dela, mas ela teve um romance com o irmão dele, então ele ficou revoltado e feriu ela com a faca no rosto, né? É uma história confusa, né? Mas o que nos interessa é toda essa obra bonita que ele deixou, né? Uma arte maravilhosa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo. Muito obrigada por sua atenção.